Nas páginas sagradas da Bíblia, encontramos um território misterioso e fascinante, frequentemente evitado em conversas cotidianas: o inferno. Uma dimensão carregada de simbolismo, onde a justiça divina encontra-se com a complexidade humana, e as narrativas antigas delineiam um destino após a morte que intriga, assusta e desafia. Hoje, embarquemos em uma jornada pelas Escrituras, desvendando os mistérios do inferno segundo a tradição cristã. Prepare-se para explorar as profundezas teológicas, éticas e existenciais que essas narrativas antigas provocam em nosso entendimento do divino e do humano. A descrição do inferno na Bíblia varia ao longo dos livros e testamentos, sendo interpretadas de maneiras diferentes por diversas tradições religiosas. Vou destacar algumas passagens principais que são frequentemente associadas à concepção do inferno. No Antigo Testamento, o termo hebraico Sheol é frequentemente traduzido como o lugar dos mortos. Não há uma descrição detalhada do inferno, como a entendemos hoje, mas sugere-se que seja um lugar de sombras e escuridão, onde as almas dos mortos residem. O livro de Daniel menciona a ressurreição para a vida eterna ou para o sofrimento eterno. No Novo Testamento, Jesus faz referência a Guiena ou Geena, um vale próximo a Jerusalém, associado a práticas idolátricas e rituais de sacrifícios. Guiena é mencionada como um lugar de castigo eterno em algumas passagens, como em Mateus 10, versículo 28, onde Jesus fala sobre temer aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. O livro do Apocalipse contém descrições mais simbólicas e apocalípticas. O lago de fogo é mencionado como destino final daqueles que não estão inscritos no livro da vida. Em Apocalipse 20:10, o diabo, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo, onde serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Jesus frequentemente usa parábolas para ensinar sobre o reino de Deus e suas implicações. Em parábolas como a do rico e Lázaro, Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, é apresentada uma visão de um lugar de tormento para os ímpios e um lugar de descanso para os justos após a morte. Em várias passagens, como Mateus 25, 31 ao 46, Jesus fala sobre o juízo final, onde as pessoas serão separadas em ovelhas e cabritos. Aqueles que praticaram boas ações serão recompensados com a vida eterna, enquanto os que negligenciaram as necessidades dos outros enfrentarão a condenação. É importante notar que as interpretações do inferno variam entre as diferentes traduções cristãs, e alguns grupos teológicos adotam visões mais simbólicas ou universalistas, enquanto outros interpretam as passagens de forma mais literal. As descrições fornecidas são uma síntese geral, e a compreensão específica pode diferir entre denominações e estudiosos. Algumas passagens, como Mateus 25, versículo 46, mencionam um castigo eterno para os ímpios. A palavra eterno tem sido central nas discussões teológicas sobre a natureza do inferno, com algumas interpretações sugerindo que o tormento é de duração indefinida.
Em várias passagens, como Marcos capítulo 9, versículo 43, Jesus fala sobre o fogo inextinguível, como parte do castigo no inferno. Isso tem sido interpretado por muitos como uma imagem de sofrimento intenso e contínuo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, é mencionada a separação eterna da presença do Senhor e da glória do seu poder, como parte do castigo para aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. Em Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30 e 36 ao 43, Jesus conta a parábola do joio e do trigo, onde os ímpios são representados como joio que será colhido e lançado no fogo ardente no final dos tempos. Apesar das descrições do inferno, a Bíblia também enfatiza a importância do arrependimento e da salvação. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, por exemplo, é dito que o Senhor não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É fundamental notar que diferentes tradições e correntes teológicas têm interpretações variadas sobre essas passagens, resultando em uma gama diversificada de crenças sobre a natureza do inferno e o destino final das almas. Além disso, algumas correntes teológicas adotam perspectivas mais inclusivas ou universalistas, argumentando que o amor de Deus é capaz de alcançar todos, eventualmente conduzindo à redenção. Algumas interpretações teológicas adotam a visão do aniquilacionismo, sugerindo que os ímpios não enfrentam um sofrimento eterno, mas são, em vez disso, aniquilados, deixando de existir após o julgamento. Essa perspectiva baseia-se na interpretação de passagens que mencionam a destruição dos ímpios, como em Mateus 10, versículo 28, onde Jesus fala sobre a destruição da alma e do corpo no inferno. Paralelamente às descrições do inferno, a Bíblia também destaca a misericórdia divina. Em João capítulo 3, versículo 16, é proclamado que Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa ênfase na salvação através da fé em Cristo é central para muitas tradições cristãs. Algumas passagens, como Colossenses capítulo 1, versículo 20, falam sobre a reconciliação através do sangue de Cristo, sugerindo uma visão de redenção universal. A ideia é que, eventualmente, todas as coisas, tanto celestiais quanto terrenas, serão reconciliadas com Deus por meio da obra de Cristo. Algumas interpretações sugerem que muitas descrições do inferno na Bíblia podem ser alegóricas ou metafóricas, destinadas a transmitir verdades espirituais mais profundas. Isso é particularmente verdadeiro em relação aos livros proféticos e apocalípticos, como o livro de Daniel e Apocalipse, que são ricos em simbolismo. É importante reconhecer que a compreensão do inferno varia consideravelmente entre diferentes correntes cristãs. Denominações e teólogos podem adotar interpretações diversas dessas passagens, resultando em uma ampla gama de crenças sobre a natureza do inferno e do destino final das almas. Algumas interpretações teológicas exploram a natureza do tempo no contexto do inferno. A ideia de tormento eterno é muitas vezes associada a uma concepção linear do tempo. No entanto,
Alguns teólogos argumentam que o tempo no inferno pode ser percebido de maneira diferente, talvez relacionada a um estado de existência fora do tempo convencional. Só que, em muitas interpretações teológicas, enfatizam o papel da liberdade humana na determinação do destino eterno. A noção de escolha consciente e responsável é central para muitas tradições cristãs, onde as decisões feitas ao longo da vida têm implicações eternas. Algumas correntes teológicas adotam perspectivas mais inclusivas, sugerindo que, no final, a graça redentora de Deus pode alcançar todas as almas. A crença na restauração universal postula que, eventualmente, todos serão reconciliados com Deus, independentemente das ações passadas, mas isso não tem base bíblica. A interpretação contextual das passagens bíblicas é fundamental para compreender a natureza do inferno. A consideração do contexto histórico, cultural e linguístico das Escrituras contribui para uma compreensão mais profunda e mais precisa dessas passagens. A ideia de um destino após a morte, seja de recompensa ou punição, destaca a importância das escolhas humanas durante a vida. A Bíblia enfatiza a responsabilidade pessoal e as consequências eternas das decisões morais e espirituais. A descrição do inferno também levanta questões sobre a natureza do amor e da justiça divina. Muitos textos bíblicos ressaltam a justiça de Deus, mas também destacam sua misericórdia. A reconciliação entre esses atributos divinos é uma questão teológica central. A palavra de Deus, descrito na Bíblia, frequentemente chama as pessoas ao arrependimento e à fé em Deus como meio de evitar o juízo eterno. Isso enfatiza a oportunidade de mudança e a importância da busca espiritual ao longo da vida. Muitas passagens bíblicas, especialmente no Novo Testamento, destacam a importância da fé em Cristo como um caminho para a salvação. A crença na redenção por meio de Jesus é central em muitas tradições cristãs. Juntamente com a advertência sobre o inferno, a Bíblia também oferece a promessa da vida eterna para aqueles que creem em Deus e seguem seus ensinamentos. Isso traz consolo e esperança para os crentes. Independentemente das interpretações específicas, a mensagem central é muitas vezes a de que a vida humana tem implicações eternas, e a busca pela relação com Deus, arrependimento e fé em Cristo são aspectos fundamentais dessa jornada espiritual. Que todos tenham a paz com Cristo e fiquem com Deus. Compartilha e deixa o like.